Uma tragédia salvou uma família. Pode acontecer isso? Momentos de tragédia normalmente destroem. Momentos de infortúnio destroem. Mas existem tragédias, existem momentos de infortúnios, existem momentos em que a situação ruim, ela é revertida para o nosso bem. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então olha para a pessoa do seu lado e diga: todas as coisas contribuem para o seu bem. Aleluia. Atos capítulo 16, a partir do 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Glória a Deus, aleluia! Tragédias e coisas ruins acontecem com pessoas normais. Obviamente que quem vive uma vida perigosa, nós sempre pregamos isso, falamos para os moradores em situação de rua, eles têm uma probabilidade maior, quem está exposto ao perigo, né, de acontecer algo ruim com eles. Mas coisas ruins e tragédias acontecem com pessoas normais também. Qual que é o contexto aqui? Paulo e Silas estavam pregando em determinada cidade e levantou-se uma perseguição e mandaram prendê-los. E quando prenderam, açoitaram eles a ponto de encher de vergões as suas costas, rasgaram a sua pele. Paulo e Silas foram açoitados por estarem pregando o evangelho. Mas, quando nós temos consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é dar glória a Deus. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles cantavam louvores durante a noite, presos dentro da cadeia. Imagine comigo aqueles vergões, aquelas feridas expostas, a dor que eles estavam sentindo, e em vez de eles estarem murmurando, dizendo: Deus, nós viemos pregar o teu evangelho, estamos aqui sofrendo. Não, eles louvavam ao Senhor. Foi a atitude de Jó quando ele recebeu as notícias das tragédias que haviam acontecido com a sua família, com as suas empresas, seus bens, e ele louvou a Deus, ele adorou a Deus. Então, nossos lábios é a primeira lição que nós aprendemos. Dos nossos lábios devem sair palavras de bênção, palavras de louvor. Hoje nós cantamos um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a doença vier, se curado eu for, e se eu não for curado?
continua sendo Deus. Então, as circunstâncias, elas não devem ditar quem nós somos. Nós somos o povo de Deus, somos um povo escolhido. Semana passada o pastor pregou sobre esse texto. Antes nós não éramos povo, hoje nós somos nação santa, sacerdotes, nação real, povo santo do Senhor. Então não são as circunstâncias que ditam como que será o nosso dia a dia. Paulo e Silas, eles tinham os motivos para estar chorando, para estar resmungando, mas eles sabiam que eles tinham um motivo maior, era estar glorificando o nome do Senhor, porque Jesus Cristo sofreu muito mais por causa dos nossos pecados. Então, coisas ruins e tragédias acontecem com todas, podem acontecer com qualquer pessoa, pessoas normais. Mas o que nós não podemos fazer quando coisas ruins acontecem? Sempre nós devemos buscar uma solução. Mas o que nós não podemos fazer? Nós não podemos, primeiro, murmurar. Em segundo lugar, o suicídio não é a solução para os nossos problemas. O suicídio jamais será a solução para o problema de alguma pessoa. Diz o texto que houve um terremoto enquanto Paulo e Silas cantavam louvores e oravam. E o carcereiro, vendo o tamanho do problema que ele estava enfrentando, imaginando que todos aqueles presos que eram responsabilidade dele, ele quis se suicidar, ele puxou a espada para se suicidar. A Bíblia diz em 1 Coríntios que 3,17, que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário é de Deus e que nós não pertencemos e esse santuário é sagrado. Não importa quais sejam os problemas, não importa quais sejam as tragédias que nós possamos enfrentar, jamais o suicídio será a solução para o problema de alguém, porque diz que Deus destruirá, ou seja, não há salvação para o suicida, não há salvação para o suicida. Então, se algum dia passou na sua mente, talvez um momento de depressivo, que tirar a vida era a solução para os problemas. Não é a solução. A pessoa está endividada, devendo para agiotas e tudo mais, diz: eu vou me suicidar, porque é a solução. Não é a solução. Além da perdição eterna, ainda você olha como vai ficar a sua família. Aquele carcereiro, ele não estava pensando como ficaria a família dele, sua esposa, seus filhos, todas as pessoas que dependiam dele, num contexto em que as mulheres normalmente eram única e exclusivamente donas de casa, principalmente numa posição como ele. Poucas eram empresárias, como Lídia, próximo Atos 16 conta a história dela. Mas aquilo não seria a solução e jamais será a solução. Então, se você está passando por problemas difíceis, eu quero dizer que suicídio não é solução, está endividado, buscar agiota não é a solução dos seus problemas, o desespero não é a solução dos seus problemas. O que é que nós devemos fazer? Qual que é a solução para o problema? Primeira coisa a fazer é pedir luz. Quando Paulo gritou lá de dentro, não cometa tal coisa, ele ouviu uma voz de alento na vida dele. E ele falou, e a primeira coisa que ele pediu foi: eu quero luz, estava tudo escuro. E são os momentos de escuridão da nossa vida, onde nós não vemos solução, e que nós devemos então gritar: eu quero luz, eu preciso de luz. E Jesus Cristo, que é a luz do mundo, diz que quem segue Ele jamais andará em trevas. E nós buscamos esta palavra que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A solução é buscar a palavra de Deus, é buscar Jesus Cristo, é pedir luz, que Ele vai iluminar o seu caminho, Ele vai trazer a solução para os seus problemas, não importa quaisquer que sejam, Jesus Cristo, Ele tem a solução para os seus problemas.
busque luz, busque essa palavra. A segunda coisa a fazer é buscar a salvação. Aquele carcereiro, depois de pedir luz, ele entendeu que aquela voz de Paulo, ela trazia socorro, ela trazia alento. Ele já havia pedido luz. Ele chegou aos pés de Paulo e Sila e ele disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele entendeu a condição que todo ser humano nasce. Todo ser humano nasce em pecado, nasce condenado, mas Jesus Cristo veio para pagar o preço da nossa condenação. Ele se fez pecado, ele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado em nosso lugar. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante ele recebia os meus e os seus pecados, porque ele veio para salvar todo aquele que havia se perdido. E eu estava perdido, você nasceu perdido, nós nascemos perdidos. Então nós devemos clamar por esta salvação. Aquele carcereiro, ele entendeu a sua condição, e nós temos que entender que antes de Cristo, nós nascemos condenados à perdição. E qual que é a resposta? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua coisa. Aleluia! Então, a terceira coisa para se fazer, a primeira é pedir luz, a segunda é entender que você é um pecador e precisa de salvação. A terceira coisa a fazer é aceitar esta palavra, crendo de todo o seu coração. Paulo respondeu para ele: creia. E aqui nós já temos uma promessa de Deus, que é para mim, é para a sua família também. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Glória a Deus, você crê nisso? Eu sou a primícia da minha casa, bispo é a primícia da casa dele. Quantos são primícia na sua casa? O primeiro a alcançar a salvação na sua casa. Creia, porque você é um canal, há uma promessa aqui. E aqui o texto diz aqui que depois disso, eles pregaram para toda a sua família, pregaram na casa dele. E o que que aconteceu? Cumprimento desta palavra, toda a família se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. A tragédia que aconteceu naquele dia, de Paulo ser açoitado, Paulo e Silas serem açoitados, a tragédia do terremoto, de quebrar todas as cadeias da prisão. Eu creio que os únicos que não eram marginais ali, que estavam injustamente, eram Paulo e Silas, mas nenhum prisioneiro fugiu, porque eu creio que todos eles foram impactados por aqueles dois homens que não haviam feito nada para estar na prisão, mas totalmente machucados. O testemunho de vida deles, louvando, agradecendo, louvando ao Senhor, fez com que todos aqueles homens se voltassem para o Senhor. Isso na Bíblia não diz, mas eu creio que isso aconteceu, porque nenhum deles fugiu. Não tinha guardas prendendo, as correntes se quebraram, mas nenhum deles fugiu, porque eles também foram impactados pelo poder do Evangelho. Eu e você devemos ser canal de bênção na vida das pessoas. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que se algo ruim está acontecendo com você, não é para o seu mal, é para o seu próprio bem. Paulo e Silas não saíram resmungando, não. Eles glorificaram ao Senhor, porque através até dos açoites que eles levaram, aquele carcereiro, a sua família e todos aqueles prisioneiros puderam ouvir o Evangelho. Nós já falamos aqui do testemunho dos moravianos, dois jovens que se fizeram escravos para poder entrar numa ilha onde havia plantação de cana-de-açúcar, se não me falha a memória, e entrava lá sendo senhor de terras ou escravos. Eles entraram como escravos, se fizeram escravos, para que aquele povo pudesse ouvir o Evangelho. Então, independente do que está acontecendo com você, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Curva essa cabeça. Vamos orar neste momento.
Vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Deus mandou essa palavra nessa noite. Tragédias, coisas ruins acontecem com pessoas normais. Aconteceu comigo, aconteceu com você, está acontecendo neste momento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos orar nessa noite, ó Deus. Cada pessoa que aqui está, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas quando nós entendemos o teu propósito, que o Senhor reverte para o nosso bem, e nós nos dobramos ao Senhor, Pai, a tua vontade soberana, nós saímos mais fortalecidos. Assim como aconteceu com Jó, ele disse no final da sua provação: Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora ele tinha intimidade, ele estava vendo o Senhor. Então, que cada um também possa nessa noite contemplar ao Senhor, Pai, e ver, ó Deus, tudo que o Senhor quer fazer através de nossas vidas, mesmo com coisas ruins, o Senhor quer operar, ó Deus, para o nosso bem. E eu quero que todos continuem com seus olhos fechados ainda. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, e você quer repetir essa oração, aqui diz que Paulo pregou e ele e sua casa se converteram ao Senhor, foram salvos. Jesus quer te dar a certeza da salvação nessa noite, certeza absoluta, sem sombra de dúvida. A palavra do Senhor diz: se em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessar, você será salvo. Então, se você não tem certeza e quer ter essa certeza nessa noite, repita essa oração comigo, em voz alta, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, estou perdido, mas eu clamo por salvação, eu grito por salvação. Salva-me, Senhor, perdoa os meus pecados, e eu confesso aquilo que eu creio, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez